Nós estamos aqui com o ministro Pepe Vargas, ministro do Desenvolvimento Agrário, um profundo conhecedor da importância que a extensão rural e a pesquisa têm para o desenvolvimento da agricultura familiar brasileira. Ministro, o que vai significar para a agricultura familiar a Anaterra? Olha, na nossa visão, ela vai permitir algumas coisas muito importantes, como por exemplo, ela vai ampliar o acesso à política pública de assistência técnica e extensão rural para os agricultores familiares, para os assentados da reforma agrária, para os povos e comunidades tradicionais e também para um pequeno número de médios produtores rurais, que a realidade tem nos mostrado que tem baixa produtividade e baixa renda, e nós achamos que também esses devem ser beneficiários de uma política dessa natureza. Mas a ampla maioria do público beneficiário, de fato, será o público da agricultura familiar. Então, primeiro isso, uma ampliação do número de agricultores que vão ter acesso a uma assistência técnica pública. Em segundo lugar, uma tentativa de melhorar a qualidade do serviço de assistência técnica, propiciando um processo de formação continuada dos extensionistas e dos técnicos de ATER, fazendo com que haja uma interligação entre a Anater, os órgãos estaduais de assistência técnica, com os órgãos de pesquisa agropecuária, seja a Embrapa, seja os órgãos estaduais de pesquisa agropecuária. Acho que é uma grande oportunidade, como tu mesmo falaste, da gente aproximar a assistência e extensão da pesquisa e vice-versa. Acho que essas duas grandes questões são as questões fundamentais. E, em última instância, o que a gente pretende com isso? A gente pretende que os agricultores familiares tenham maior acesso às políticas públicas, possam aumentar a sua produtividade, seja através da difusão do conhecimento, seja através da difusão de tecnologias adequadas à sua realidade, e com o aumento da produtividade, aumentar a renda e, consequentemente, aumentar a participação relativa da agricultura familiar na produção agropecuária brasileira. A grande reclamação das empresas dos estados é a falta de recursos. A agência vai ter recursos para poder atender essas demandas? Olha, de certa forma, eu acho que o governo federal, a partir do governo do presidente Lula, vem dando uma resposta a isso. Quando em 2003 houve a decisão de retomar a ideia de uma política de assistência técnica pública, o governo federal paulatinamente foi ampliando o seu orçamento destinado à assistência técnica e extensão rural, a tal ponto que em 2003 nós tínhamos 42 milhões de reais para assistência técnica. Esse ano nós temos quase 800 milhões de reais destinados à assistência técnica. Boa parte desses recursos, eles são recursos que são operacionalizados via as entidades estaduais públicas de assistência técnica e extensão rural. Nós, inclusive, com a proposta da criação da Anater, estamos fazendo um ajuste na Política Nacional de Assistência Técnica. Nós estamos reconhecendo formalmente que é desejável que haja uma separação dos instrumentos de parceria, digamos assim, entre os órgãos públicos de assistência técnica e as entidades não governamentais de assistência técnica. Hoje, como você sabe, a gente faz a chamada pública e o órgão estadual de assistência técnica público tem que disputar a chamada pública com entidades não governamentais. A nossa proposta, que está embutida na criação da Anater, é que a gente faça o repasse de recursos aos órgãos estaduais através de um termo de compromisso, e com as entidades não governamentais a Anater faria chamadas públicas complementares, né, nesse sentido, fazendo essa diferenciação. E esse é o aperfeiçoamento da política que eu acho que a experiência nos mostrou que, por mais boa intenção que se teve lá em 2009, quando se votou a lei de ATER, 2010, né, esses 2, 3 anos de operacionalização nos mostrou a necessidade de fazer essa diferenciação. Nós agradecemos essa oportunidade e os extensionistas no Brasil estão prontos para que esta entidade venha mesmo atender as demandas das comunidades. Eu tenho certeza disso. Eu aproveito aqui também a ocasião para reconhecer, né, o trabalho importantíssimo dos extensionistas, dos técnicos de assistência técnica. Eu acho que tem uma geração de técnicos que resistiram aos anos mais difíceis, aos anos do desmonte das políticas públicas, aos anos 90, com a extinção da Embrater, com um retrocesso brutal, onde inclusive várias entidades estaduais públicas deixaram de existir. Felizmente hoje os 27 estados da federação voltaram a ter instituições públicas de ATER, algumas mais
estruturadas, outras menos estruturadas, mas mais importante que novamente houve uma retomada. E eu acho que foi essa retomada que colocou esse debate da necessidade de nós darmos um novo salto de qualidade na política de assistência técnica e extensão rural no Brasil, onde, né, os trabalhadores da assistência técnica e extensão rural são fundamentais e indispensáveis. Eu queria agradecer ao trabalho que fizeram, a resistência que tiveram, e tenho certeza que serão os grandes parceiros desse processo.